Ei pessoal, Ivan da Desenho Básico aqui. Hoje eu venho falar sobre o Magma Studio. Este é um aplicativo gratuito que você pode experimentar sozinho ou de forma colaborativa. É uma ferramenta para reunir pessoas e fazer alguma arte. Para começarmos, vamos ao magmastudio.io, clique em experimentar de graça e ele vai abrir um novo canvas para vocês. Eu aqui já estou conectado via Discord, eu tenho a minha conta, mas eu recomendaria criar uma conta. Você também pode se tornar o administrador do fórum quando seja um encontro colaborativo. Aqui eu estou fazendo um teste, eu vou fazer um teste aqui da caneta, do stylus. Então, tendo aqui um pincel, olha aqui a caneta, que se você faz um traço pequeno, fino ou grosso. Se você não consegue fazer isso, pode ser que tenha algum tipo de problema na configuração do stylus. Tem duas formas para que a aplicação reconheça a sensibilidade do stylus. A primeira é vir para este botão aqui que tem essas listrinhas assim horizontais. Você aperta ele e vai para o Help ou Ajuda. Aí no Help e na Ajuda vai ter esta primeira opção, que é um suporte para a pressão do stylus para os distintos navegadores. Porém, se você está fazendo uso do Google Chrome, esta aplicação como que vai bem com este navegador. Aqui ele tem, por exemplo, os settings para los ajustes para algum tipo de tableta Wacom, que no caso eu estou fazendo uso dela. Então você pode se assegurar aqui de ler estas opções que ele tem aqui e ver que é o que está acontecendo. Também tem esta opção que você pode continuar baixando aqui e vai ver nesta mesma página de ajuda todos os atalhos de teclado para todos os comandos da aplicação, tá? A outra opção que você tem para configurar essa pressão do stylus é entrar nas configurações da mesa gráfica, da tableta gráfica da Wacom. Então você vai abrir essa opção aqui, e nessa opção da tableta gráfica, quando você tem ela ali, você vai conferir que ela estiver e vai vir para a opção mapeamento. E na opção mapeamento você vai ter esta opção aqui, deve estar ela ativa. Se ela não estiver ativa, você tem que ativar ela, que é usar tinta do Windows. E ali o problema deveria estar resolvido. Lembrando que para que todos os ajustes sejam feitos e para que a sensibilidade seja resolvida, a sensibilidade do stylus, você tem que reiniciar o navegador, fecha esse navegador e reinicia completamente. Eu quero chamar a sua atenção também aqui para o menu Edit. No menu Edit, no final, tem Application Settings, é decir, que são os ajustes da aplicação. Todos os ajustes da aplicação em geral estão aqui, e também tem os atalhos, shortcuts, os atalhos para todos os comandos que a aplicação tem. Todos esses comandos podem ser personalizados, então para aquelas pessoas que gostam de personalizar suas aplicações, seus programas, isto vai ser uma boa. Já para começar a fazer uso do Magma Studio, você tem aqui neste canto direito uma barra, no canto esquerdo, perdão, uma barra com todas as ferramentas que ela tem de uso. A primeira é a ferramenta de mover, depois tem a ferramenta de marquesina retangular, temos a ferramenta de marquesina de selecção elíptica, temos a ferramenta de laço e temos a ferramenta de transformação. Se você tiver selecionada alguma coisa dentro do seu canvas,
você vai poder transformar ela tanto na altura quanto na largura, na escala dela, em diagonal. E você também consegue rotacionar. Quando vem para a esquina, você rotaciona. Para sair da ferramenta de transformação, pega alguma outra ferramenta. E para sair da seleção, você simplesmente aperta Ctrl D. Mais para embaixo temos o conta-gotas, que é para a seleção das cores, o tipo de cores que temos aqui. Temos a ferramenta lápis, que é um pouco burda, mas ela funciona perfeitamente aqui. Neste mapa porque tem seleção do verde, mas vamos a pegar aqui. Temos a ferramenta pincel, que já vamos a detalhar ela. Temos a ferramenta borracha para deletar aqui. Neste caso a pressão está para apagar as coisas em mínimo. Aí vai. Temos a ferramenta de cubo de pintura, que ela vai encher todo de uma sola vez. Temos a ferramenta de figura retangular. Temos uma ferramenta de figura elíptica, vamos colocar aqui a cor. Temos a ferramenta mão para mexer, mover o canvas, o espaço de trabalho. Temos a ferramenta de rotacionar, você simplesmente rotaciona o espaço de trabalho também, o canvas. E temos a ferramenta de zoom in e zoom out. Se você mexe seu style para a direita ou para a esquerda, ele vai estar ajustando o zoom. Estas ferramentas de rotacionar e de zoom também se encontram na parte superior aqui da tela. Aqui temos primeiro a ferramenta desfazer, a ferramenta refazer, a ferramenta de zoom in e zoom out, é dizer, aumentar ou diminuir. Temos uma ferramenta que é de flipar ou de virar o canvas. Este é um negócio curioso porque você, quando está em trabalho colaborativo, você é o único que consegue enxergar esta virada de canvas. As outras pessoas vão continuar enxergando o canvas como estiver direito. Temos a ferramenta de rotacionar de novo aqui, para a esquerda, para a direita, e temos a ferramenta para colocar para zerar essa rotação. Agora, para o lado direito da aplicação, você vai achar isto. No início temos a identificação do usuário atual, que neste caso sou eu, com o avatar. Temos a possibilidade de convidar outras pessoas para vir a colaborar aqui neste canvas, neste espaço de trabalho. E temos uma série de menus e opções aqui que você vai achar no início, na sua aplicação, vai achar assim, com uma coluna só. Mas eu não gosto de ter isto em uma coluna só. Aqui, em grandes passos, temos no início a seleção de cor, depois temos a ferramenta que estamos fazendo uso com suas opções e finalmente temos a ferramenta de camada, que tem uma linhazinha aqui que é a que divide estas possibilidades aqui. Mas eu gosto de ter isso em duas colunas porque me permite enxergar melhor todas as camadas e enxergar melhor as opções de ferramentas. Na parte superior temos todos os tons de cores, todas as cores em este disco. Temos cores de frente e de fundo, como dan conta aqui, você consegue trocar elas. E temos valores e saturações em este quadro, en este recuadro aqui. Um código hexadecimal também para cor, para identificação das cores. Em parte de baixo temos 6 celdas, 6 células para distintas opções de ferramentas. Neste caso, inicialmente, elas estão todas como pincel. E se você, por exemplo, tiver no início um primeiro pincel aqui selecionado, temos uma opção. Ela tem uma opção aqui de tamanho, onde também está ativa este check aqui. Esta opção me indica que o stylus está trabalhando para configurar a espessura ou o tamanho dela.
Temos un mínimo y tenemos este jitter, que es cuánto ela va a estar tremendo en los contornos. Temos também a densidade. A densidade também pode ser controlada pela pressão do stylus. Por exemplo, aqui trocou. Tá vendo que ele aqui no início falta um pouquinho, no final também. Se a gente tira este negócio, vamos achar que ele está do início ao fim com a mesma densidade, o mesmo fluxo de tinta digital. Aqui, se descemos a quantidade de tinta, você vai ter aqui, ou se aumentamos, também vai estar essa opção. Então, esta é a densidade, a opacidade, que já também é conhecida. Depois temos a estabilização desse traço. Se você tem maior estabilização, como vai ser a estabilização do traço, ou se tem maior ou menor possibilidade de ter essa estabilização, se ela entra ou não entra, e o peso dela. Depois temos a dureza, se é mais duro ou menos duro a ponta desse pincel. Isso também pode ser obtido aqui nestas opções. Aqui temos maior dureza nesta primeira opção, segunda tem uma dureza mediana, terceira tem um pouco mais mole esta opção aqui, ou completamente suave no final. Também temos a possibilidade de quanto está se dissolvendo, quanto está se esparciendo o traçado, neste caso se é maior ou menor, enfim. Por aqui hemos visto que você pode ter, por exemplo, um início de traço com um pincel e você gostou desse pincel, mas quer trocar algumas destas opções e ter mais um pincel. Então você pode vir para a segunda locação e trocar, por exemplo, menor quantidade, menor tamanho, menor densidade, menor opacidade e menos dureza. Então você tem esta opção 2 de pincel. Vamos botar, por exemplo, que fosse esta. Então temos a opção 2. Mas você gostou da primeira e quer voltar para a primeira, então vem para a primeira e tem aqui a primeira opção. Todas as configurações se mantêm para cada um dos slots. E isso não é só para a ferramenta pincel, porque se você tem esta ferramenta, se você tem esta célula ativa neste momento e você seleciona, por exemplo, a ferramenta cubo de pintura, ela vai ter aqui algumas opções e vão ficar prontas para você fazer uso dela nesta opção. E pode vir de novo e trocar essa opção por a opção pincel e você vai resgatar as opções que já tinha nessa ferramenta. Vamos ver agora as opções de camada, de capas. E como tínhamos conversado no início, temos a opacidade da camada, temos também um bloqueio da opacidade de transparência, temos o modo de fusão do tipo de camada, temos esta opção que é leave, que é deixar a camada. Implica que como você está fazendo uso desta aplicação que é colaborativa, onde você vai estar trabalhando com algumas outras pessoas, quando você fica sobre uma camada, olha que aqui tem uma corzinha aqui, essa cor me está identificando essa cor amarela que está sendo de este usuário que está aqui. Se tiverem outros usuários aqui, eles teriam suas próprias camadas e cada um é proprietário de cada uma das suas camadas. Então, se você, por exemplo, deseja deixar essa camada livre para que outra pessoa use, então você aperta esta opção aqui de livre. Aqui temos a opção de duplicar a camada, temos opções de duplicar via cópia ou via cortar o que está ali e botar em outro lado. Uma nova camada, temos bloquear a camada. E temos estas setinhas que estão aqui, que vamos a identificar cada uma delas com um exemplo. E finalmente temos limpar a camada ou deletar o que está dentro da camada.
Eu fiz um pequeno esboço aqui no início, nesta primeira camada. Se você vê, eu consigo duplicar ela, por exemplo. Então, caramba, agora não foi ela que estava porque não está ativa. Eu preciso estar activo en ela, aqui, ser propietario dela e dizer agora sim, vamos a duplicarla. Dupliquei a camada. Eu consigo ver que está duplicada porque eu mexo aqui. Consigo mexer o que está duplicado. Consigo escalar o que está ali. E consigo fazer algumas coisas interessantes. Por exemplo, flipar esto aqui. E finalmente vemos que esta é uma camada e esta é outra. Eu posso ter as duas camadas. Eu posso fazer, por exemplo, que esta camada, eu vou selecionar ela. Vamos a quitar esto. Posso deletar essa camada. E eu posso botar, por exemplo, uma nova camada como esta que tenho aqui. Nesta camada eu fiz uns traços com o pincel, uma configuração suave. Eu consigo fazer esta aqui. Mas eu gostaria simplesmente de desenhar dentro da área vermelha e deixar todo o que está por a área branca livre, sem nenhum tipo de traço, não sair dessa figura. Então eu tenho a opção aqui de clipping, que também existe em Photoshop. Você simplesmente, esta capa está sendo recortada para o que está na parte inferior. Então só obedece o que está, ela só preenche o que está já preenchido na parte inferior. Todo o demais fica deletado. Então se você sai do clipping, ela se demonstra como está completa, e se não... Se eu venho aqui e faço esta figura, e eu falo para ela descer com isto, ela limpa esta camada e bota todos esos pixels en la camada inferior. E nessa camada inferior agora eu tenho esto todo vinculado. Então os pixels que conformavam esse círculo verde, ele veio desta camada 3 para a camada 2 e se vinculou, deixando a camada 3. Este círculo vermelho, ele está na camada superior, independente. E então eu posso fazer uso de esta e ele fusionou as duas camadas. Então esta opção aqui é para fusionar Merge Down, para fusionar todas as duas camadas. Esta opção é só para botar os pixels sobre a camada inferior, esto para deletar e esto para hacer un clipping de la camada superior a la camada inferior. E isso é conforme já o que temos então para esta aplicação. Se você gostou desta informação, pode nos colaborar deixando seu like, se inscrevendo no canal e, o mais importante, comenta o que achou do magmastudio.io. Fica antenado porque vamos a estar fazendo uso desta ferramenta de modo colaborativo. E se você deseja participar com a gente, então me comenta aqui embaixo. Grande abraço e obrigado pela sua atenção.